Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e esta é a nossa 14ª aula do curso completo de PHP. Bem, durante o nosso curso, vimos como o PHP pode receber dados da primeira camada através de, por exemplo, formulários, onde o usuário pode imputar dados. Pois bem, na última aula vimos como o PHP pode integrar com a terceira camada, isso é, a camada de representação de dados. De forma mais específica, bancos de dados relacionais utilizando o PDO, que é a nossa interface padronizada para acessar esses bancos de dados com o PHP. Pois bem, quando combinamos a entrada de dados através de formulários com a persistência ou recuperação de informação em um banco de dados relacional, é muito comum que parte desses dados imputados pelo usuário em formulários tornem-se parte da nossa query, isso é, da nossa declaração ou comando, utilizando o SQL, que nós enviaremos para o banco de dados, ora para persistir, ora para recuperar algum dado, ou também para remover ou atualizar. Bem, e é aí que, caso o desenvolvedor não tome as devidas precauções, problemas severos de segurança podem começar a ocorrer. Bem, vamos ver aqui um exemplo utilizando um pequeno formulário de login e senha, onde nós recuperaremos um registro da tabela usuário caso o login e a senha coincidam com os previamente persistidos na tabela usuário no nosso banco de dados, beleza? Lembrando que durante o nosso curso estaremos usando MySQL, Postgre, Oracle e SQL Server, beleza? Vamos lá. Então aqui no NetBeans eu tenho um pequeno formulário de HTML, muito similar ao que nós utilizamos na nossa aula de formulários, onde eu tenho o action, que será o meu script PHP responsável por receber a serialização desse formulário no momento em que o usuário submeter os dados. E aqui eu tenho dois inputs de entrada. Um do tipo texto, onde o usuário vai preencher um valor que será representado pelo item login, e outro do tipo password, tá? Onde cada browser cria algum recurso para ofuscar o texto digitado com propósito de segurança, terá o nome de senha. Bem, quando o usuário submeter, o que nós faremos nesse lugar.php? Vamos lá. Bem, o primeiro passo vai ser incluir a conexão, conforme nós vimos na aula passada. Nós temos um arquivo de conexão para cada sistema gerenciador de bancos de dados que nós estamos utilizando em nosso curso. MySQL, Postgres, SQL Server e Oracle. Então eu tenho um para cada um. O meu default, por enquanto, é o MySQL. Como eu criei esse projeto numa subpasta, então eu vou ter que subir uma pastinha para acessar lá meus arquivos de conexão. Aqui, ó, conexão.php. Bem, após incluir o arquivo de conexão, vamos guardar em duas variáveis separadas o conteúdo de login, que estará chegando via requisição. Então, colocaremos aqui login, foi o name que nós colocamos naquele formulário, e senha, vem pegando aqui no $request o name que está lá no formulário, senha, beleza. Próximo passo agora é montar uma query de SQL. Então vamos aqui utilizar uma variável para guardar uma string. Query vai receber o quê? No SQL, utilizamos o select para fazer a projeção, isso é, escolher as colunas. Vou utilizar aqui o asterisco para selecionar todas. O from no SQL é para eu indicar de qual tabela eu desejo recuperar aquela informação. No caso aqui, eu tenho uma tabela chamada usuário, naquele nosso banco de dados de exemplo do livraria. E agora eu vou utilizar a cláusula where para fazer os meus filtros. Isso é, eu quero separar um subconjunto de informações daquela tabela, cujos registros tenham colunas, os valores façam parte deste filtro. Então vamos lá. Where login precisa ser igual a, e aqui como é uma string eu tenho que colocar dentro da aspa simples, $login, e, utilizando aqui o operador lógico, senha seja igual a $senha. Fecho aqui a minha string do PHP. Agora, conforme nós utilizamos na aula passada, vamos utilizar o PDO para gerar um PDO statement. Então,
vamos utilizar o nosso $PDO, que já foi instanciado no nosso arquivo de conexão, utilizar o método query, passando o quê? A nossa query de SQL. Agora vamos fazer o seguinte, vamos recuperar o nosso usuário utilizando o método fetch do nosso statement. Então, recuperaremos o primeiro registro dessa nossa tabela. Bem, caso o usuário exista, então o que nós faremos nesse nosso caso aqui dessa aplicação de login? Vamos imprimir na tela echo usuário, e aí colocaremos aqui o nosso $usuário, tá? Caso tenha sido encontrado um usuário nessa nossa busca, nessa nossa query, a coluna login com a mensagem logado ou logada com sucesso. Ponto e vírgula. Caso contrário, se não, usuário não encontrado ou senha errada. Beleza? Bem, antes de mais nada, vamos dar uma olhada no que tem na nossa tabela no momento. Então aqui, por exemplo, no MySQL, eu tenho aqui 2 registros na tabela usuário. Login Maria 10023, José 456. Então vamos lá utilizar nossa pequena aplicação PHP. Bem, aqui está nosso formulário. Então vamos lá, vamos tentar colocar aqui Maria com a senha 123. Beleza? Olha lá, usuário Maria logado com sucesso. Se nós retornarmos, colocarmos alguma senha errada aqui, ó, 789, aqui, ó, usuário não encontrado ou senha errada. Beleza? Bem, qual é o problema de segurança nesse nosso script? Vamos dar uma olhadinha aqui no código primeiro. Aqui, nós optamos por fazer o seguinte, por montar uma string concatenada, isso é, o que chegar tanto em $login como em $senha serão parte dessa string maior. Então, tudo que vier para login e senha serão integrantes dessa nossa grande query. E qual é o problema disso? No campo login, o usuário de forma maliciosa colocar o delimitador de string do SQL, um espaço, o operador booleano ou, também utilizado no SQL, e colocar a seguinte instrução: 1 igual a abre string 1, copiar, colocar no senha, olha o que acontece. O usuário Maria logado com sucesso. Por quê? Foi o primeiro registro da tabela. Bem, o que aconteceu aqui? A nossa query ficou da seguinte maneira, vamos dar uma olhada. Com aquela nossa injeção de SQL, a nossa query ficou desta maneira, aonde o login ficou vazio ou 1 é igual a 1. Isso é, 1 é igual a 1? Sim. E o ou funciona da mesma forma que nós aprendemos no PHP. Ou uma instrução é verdadeira, ou a outra instrução é verdadeira. Se uma das duas forem verdadeira, ok. Nesse caso aqui, nós não temos login vazio na nossa tabela, mas 1 é igual a 1. E a mesma coisa vale para a senha. Então, nesse caso, todos os registros da tabela serão recuperados. Como nós utilizamos o fetch apenas uma vez, pegamos o primeiro registro da tabela, que no caso era o usuário Maria. Então, observem aqui que, dessa maneira, um usuário poderia facilmente fazer uma entrada não autorizada no nosso sistema. Então, como nós podemos fazer para, utilizando o PDO, prevenir com que esse tipo de brecha de segurança venha acontecer em nosso sistema? Vamos lá. Faremos algumas pequenas mudanças para poder começar a utilizar o Prepared Statement e evitar com que qualquer tipo de injeção SQL possa ser feito nesse nosso código aqui. Primeiro passo, vamos substituir a concatenação explícita aqui com as variáveis de login e senha dentro da nossa query por placeholders. Então a gente coloca aqui interrogação e aqui no senha outra interrogação. Beleza? Pois bem, agora o próximo passo é, ao invés de usar o método query do PDO, nós utilizaremos o método prepare. Então, vamos pedir para que o banco faça esse pré-processamento e já prepare a query. Agora que ele já tem a query pré-processada, nós faremos o seguinte, nós passaremos para ele os valores na ordem que esses placeholders foram colocados. É dois jeitos de utilizar Prepared Statement no PDO. Ele tem basicamente dois jeitos, a gente vai ver logo a seguir.
Vamos lá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu preparei a minha query e agora eu vou executar ela usando o método execute e vou fazer o seguinte, vou passar um array aonde a posição desse array vai ser equivalente às posições em que a gente colocou nossos placeholders, que no caso é o caractere coringa aqui, que é a interrogação. Então aqui o primeiro cara vai ser o $login e o segundo cara vai ser o $senha, exatamente na ordem que está a lógica da nossa query. Beleza? Bem, com isso, salvou, pronto. Nosso código agora já está vacinado desse tipo de vulnerabilidade de injeção de SQL. Vamos lá testar. Então, voltamos aqui no nosso formulário e vamos tentar já de forma maliciosa tentar injetar SQL naquela nossa query, só que agora ela está usando para o previous state. Vamos tentar novamente colocar aqui aspa simples, espaço ou, entre aspas, 1 igual a aspa simples 1 sem fechar, tanto no login quanto na senha, e tentar logar. Bem, podem observar aqui que o resultado foi usuário não encontrado ou senha errada. Por quê? Ele tentou achar algum usuário que fosse lá aquela string literal, com aquela aspa simples, escrito ou, 1 igual, no campo login e senha. Ele não fez mais agora uma interpretação como se tudo aquilo fosse um SQLzão só. Então, com isso, a gente evita injeção de SQL, utilizando prepared statement. E existe mais de um jeito de usar prepared statement no PHP. Vamos dar uma estudada agora quais são os recursos que o PDO nos oferece. Então, incluindo aqui meu arquivo de conexão, e no meu caso, o default é o MySQL. Eu vou ter aqui uma variável nome, simularia um dado que o usuário estaria buscando. Então aqui, ó, tá lá no nosso banco tem um funcionário chamado Edson Vander. E o CPF dele é esse número aqui. Bem, a ideia é mostrar o seguinte. Vamos lá. Eu posso usar um prepared statement primeiramente posicional, similar ao exemplo que fizemos agora há pouco. Então, se eu quisesse fazer uma busca aqui onde o nome seja igual a Edson, o CPF seja igual àquele número, poderia utilizar esse recurso. Vamos lá. Statement, minha instância de PDO, usar o método prepare e aqui colocar minha query, só que utilizando placeholders, por enquanto posicional. Select tudo from funcionário, where nome igual a placeholder e CPF igual a placeholder. Beleza? Bem, com a query pré-processada, preparada, eu vou fazer o bind, isso é, eu vou vincular os valores que eu quero. Por enquanto, usando o método execute. Então, statement. E aqui no método execute, eu passo um array com o tamanho do número de placeholders que eu coloquei naquela minha query. Então, aqui são dois. Um é o nome e o outro é o CPF. E aí, para recuperar esse dado, podemos aqui colocar numa variável funcionário a nossa recuperação, né? Utilizando o método fetch. Como a gente só quer pegar o primeiro, né? Porque a priori só teria um funcionário, com esse nome CPF, a gente utiliza o fetch. A gente pode aqui dar o var_dump para ver o resultado. Então vamos lá no navegador dar uma olhada. Aqui, ó, ID 9, nome Edson Vander, CPF, o CPF dele, e uma chave estrangeira que é o identificador do gerente do Edson. Beleza? Então aqui a gente usou prepared statement para a gente não fazer aquela concatenação e não correr o risco de, se caso esses dados estivessem chegando via input do usuário, ter algum tipo de injeção de SQL. A gente também tem a opção de fazer o seguinte, para não ficar dependendo de uma questão posicional, podemos utilizar placeholders nomeados. Então como a gente faria isso? Vamos lá, a gente faria uma pequena modificação. Aqui, ao invés de usar a interrogação, poderíamos dar uma espécie de nome para aquele nosso placeholder. Só que esse nome sempre começa com o quê? 2 pontos. Então, aqui, ó, nome e, onde está a interrogação do CPF, 2 pontos CPF. Beleza? Então, agora, na hora de usar o execute, eu não vou passar mais simplesmente um array sequencial. Lembra, né? Quando nós não utilizamos uma key, o próprio PHP vai criando um sequencial para os nossos elementos no array. 0, 1, 2, 3, por aí vai. Só que dessa vez eu preciso com que as chaves do meu array, elas
venham a coincidir com os nomes que eu coloquei na minha query pré-processada. Então aqui não será mais simplesmente $nome. A chave será nome com o valor da variável $nome, tá? Que poderia estar vindo de um formulário, request, não importa. CPF, $CPF. Vamos salvar, vamos lá no navegador e ver que o resultado é o mesmo. Então está aqui, ó, o resultado não mudou nada. Então o PDO ele dá essa flexibilidade para a gente. E por enquanto nós estamos usando o quê? Passando os parâmetros via execute. A limitação de usar esse execute é que em momento nenhum você explicita para o SGBD, isso é para o banco de dados que você está utilizando, qual é, por exemplo, o tipo que aquele dado precisa ser interpretado pelo banco. Lembra, o banco de dados ele é de tipagem forte. Você precisa dizer que aquele campo é um varchar, que aquele campo é um inteiro. Isso influencia até na hora que ele faz escape ou não dentro da query que ele já pré-processou, na hora que ele vai passar os valores. Então, se a gente quiser descer para um nível maior de detalhe, a gente vai ter que utilizar uns métodos específicos do PDO Statement. Vamos lá. Bem, nesse mesmo nosso exemplo aqui do funcionário Edson, nós poderíamos fazer o seguinte. Retornaríamos a utilizar parâmetros posicionais. Então aqui nome é igual a interrogação, CPF é igual a interrogação. Beleza? Só que o execute ficaria vazio, porque a nossa vinculação de parâmetro com os placeholders seriam feitos através dos métodos bind. Primeiro vamos utilizar o método bind parent. Vamos lá. Então aqui eu vou utilizar statement e vou fazer a minha primeira vinculação, tá? Que em inglês é bind parent. Eu vou fazer uma vinculação posicional. Então eu quero com o primeiro parâmetro, parâmetro 1, que vai receber o valor de quem? Da variável $nome. E esse valor deverá assumir lá no banco de dados um valor do tipo que? Vamos utilizar uma constante do PDO. No PDO a gente tem várias constantes. Vamos utilizar as constantes do prefixo parent. Então se a gente dá uma olhada aqui no NetBeans, eu tenho várias, booleano, inteiro, string e até para binário. Nesse caso aqui, tanto nome como CPF, a gente colocou varchar lá no banco. Então a gente vai pedir para ser o quê? Uma string. Coloca aqui, parent str. Vamos fazer a mesma coisa para o CPF. O statement bind parent, o segundo parâmetro, tá? Aqui não começa com 0, aqui começa com 1. O segundo parâmetro vai receber o conteúdo da variável CPF e também vai ser uma string. Beleza? Bem, vamos executar e veremos que novamente o resultado será o mesmo. A vantagem aqui maior é que nós teremos uma garantia dessa coerção de tipos para que, por exemplo, principalmente em dados de valores financeiros ou algum outro tipo de dado sensível, algum tipo de coerção, se é a conversão de um dado para outro, a gente não possa correr o risco de perder alguma informação quando a gente precisar do PHP enviar para o banco de dados, beleza? Bem, o BindParent ele também tem um outro método parecido, que é o BindValue. Qual é a limitação desse método BindParent? Se a gente aqui não passasse uma variável como referência e tentasse passar um valor literal, vou colocar aqui, por exemplo, Edson Vander, tá? Estou replicando aquela string aqui, mas sem a variável, e tentasse executá-la no PHP, ele ia me dar um erro não trouble fatal, dizendo que é o seguinte, o segundo parâmetro ele tem que ser passado por referência. Então, essa função no código-fonte dela lá no PDO, ele está esperando uma variável que ele possa recebê-la como referência. E eu não estou passando uma variável, eu estou passando um valor literal. Então, quando eu quiser apelar para esse tipo de situação, eu não posso mais usar o bind parent, eu tenho que usar o bind value. Ele me permite que eu passe tanto uma variável quanto um valor literal. Não é à toa que se a gente trocar o carinha aqui de baixo também e voltar lá e executar o nosso código, vai funcionar de boa. Beleza? Então essas são as diferenças entre o BindParent e o BindValue. Bem, reforçando também que similar ao que fizemos com o método execute, aonde foi possível definir parâmetros nomeados, aqui no BindParent e no BindValue, podemos fazer a mesma coisa. Então, podemos trocar aqui os placeholders de interrogação por placeholders nomeados, aqui, ó, 2 pontos nome,
e dois pontos CPF. Então, ao invés de se preocupar com posições, faremos referências aos nomes dos placeholders. Então, aqui eu posso colocar tanto dois pontos nome como simplesmente nome. E aqui CPF. Salvar, vamos ver que o resultado lá será o mesmo, só que agora sem placeholders posicionais. Beleza? Pois bem, eu também tenho um outro método bind cujo propósito é o inverso, isso é, ao invés de eu usar uma variável para o valor dela ser enviado ao banco de dados, eu vou recuperar as informações do banco de dados e vincular cada coluna a uma variável específica. Então vamos ver como é que funciona o bind column. Bem, coloco aqui meu arquivo de conexão de novo. E eu quero fazer o seguinte, eu quero listar todos os funcionários da tabela funcionário. Então eu posso fazer o seguinte, uma query com selecione os campos ID, nome e CPF from funcionário. É o nome da minha tabela. Não tenho parâmetro nenhum, então não vou precisar usar o prepare nesse caso aqui. Já posso usar o query direto, então terei aqui uma statement que receberá o conteúdo do método PDO query, cuja query será esse nosso SQL. Beleza? Se você não tem parâmetro nenhum, não existe a necessidade de usar o prepare statement. Fica a seu critério, beleza? Vamos lá. Bem, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero que cada coluna ela seja vinculada a uma variável cada vez que eu utilizar o FET, isso é, cada vez que eu recuperar linha a linha dos meus registros. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou usar o statement bind column e aqui é posicional. Então a primeira coluna eu vou jogar numa variável chamada id. A segunda coluna, vou fazer aqui um bind column e vou jogar numa variável chamada $nome. E a terceira coluna, vou utilizar aqui o bind column e colocar numa variável CPF. Bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou recuperar a informação daquela minha query. Então aqui eu vou utilizar o método statement fetch. Com isso eu vou recuperar a primeira linha. E aí vamos, por exemplo, pedir para o PHP debugar para a gente o conteúdo das variáveis id, nome e CPF. Vamos lá ver o resultado. Tá aqui, ó, 7 Lourdes Bossa e o CPF dela. Se a gente copiar e colar e der um outro fetch e pedir para imprimir de novo, o que vai acontecer? Está aqui, ó, as variáveis vão ter seus valores trocados. Bem, quando utilizamos esse tipo de recurso bind column, o ideal é mudar o modo, isso é, o estilo fetch, que nós colocamos como padrão, mas em tempo de execução só para esse tipo de query, utilizar o fetch bound. Mais para frente, quando a gente estudar cada um dos estilos, vamos ver que o próprio PDO recomenda que seja utilizado esse estilo quando o programador deseja vincular colunas a variáveis utilizando o bind column, beleza? Pois bem, quando nós começamos a utilizar prepaid statement, algumas nuances do próprio SQL precisam ser utilizadas de forma correta para que o resultado possa ser igual ao executar a query diretamente no banco de dados e, ao mesmo tempo, a gente continue tendo a garantia de evitar com que a SQL injection aconteça no nosso programa PHP. Então, um recurso muito utilizado nos bancos de dados é o like. O operador like ele permite o quê? Que a gente possa recuperar um conjunto de registros cujo um campo texto, se é um campo varchar, char ou algum similar, ele contenha em sua parte, ou até no início ou no fim, uma string desejada. Isso é, nada mais do que fazer uma busca de substring dentro de algum campo texto do nosso banco de dados. Como é que a gente faz para utilizar o like com o prepaid statement? É muito simples, vamos lá. Coloca aqui SQL, select, tudo. Pronto. Vou utilizar a tabela livro, where, título, like
E aqui nós não utilizaremos os caracteres coringas do like na query que será preparada. Não colocaremos aqui. Faremos isso na hora do bind. Então aqui, por exemplo, podemos utilizar o posicional, like, alguma coisa. Bem, agora eu posso criar meu statement, né? Meu PDO statement. Coloco aqui, o statement, PDO, prepare. Vou preparar a minha query, né? Pré-processar ela. Agora eu vou fazer meu bind. Vou fazer o bind usando o próprio execute. Então aqui eu vou colocar statement execute. Só que aqui é que eu vou utilizar os caracteres coringas do like. Então, dentro do meu array, vou colocar uma string onde %do%, isso é, qualquer livro cujo título tenha no início, no meio, no fim, não importa, a letra D seguida da O. Beleza? Então, com a query preparada, eu posso agora, já que pode ser mais de um livro, fazer um for each, né? Porque nós vimos que o statement ele é iterável. Colocar aqui livro e aí pedir para imprimir o título de cada livro, colocando aquele nosso BR, porque a gente está no contexto de navegador. Beleza? Vamos lá dar uma olhada no código. Então tá aqui, ó, se a gente colocar o DO aqui do navegador, ó, fazendo bolos com PHP, tudo pelos tudo, apenas os registros da tabela livro, cujo título tenha como substring D e O. Beleza? Bem, outro recurso também muito utilizado no SQL é a cláusula in. O que a cláusula in permite? Ela permite que um teste possa ser aplicado em uma coluna ou até em uma expressão, procurando para ver se aquele valor está dentro de uma lista. Bem, o in pode ser feito até com uma subquery ou com uma lista estática, tá? Uma lista pré-definida. E vamos dizer que essa lista pré-definida ela utiliza valores de entrada do próprio usuário. Então, como a gente já viu desde o início dessa aula, nesses casos é interessante sempre usar o quê? O prepared statement. Bem, só que tem um pequeno porém. O prepared statement no PDO ele não tem suporte nativo para que a gente possa enviar um array e esse array automaticamente seja vinculado a um conjunto de placeholders que estaria dentro de um in, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, nós precisaremos utilizar algumas funçõezinhas de array para tentar dinamicamente transformar aqueles valores do conjunto em placeholders e ao mesmo tempo também poder utilizar algum outro filtro qualquer que não esteja dentro do in. Então, para esse nosso exemplo, faremos o seguinte: vamos tentar recuperar todos os livros cujo o preço mínimo seja R$ 1,98 e o número da edição dele seja ou o primeiro, ou o segundo, ou a 10ª edição. Se for uma dessas 3 edições e o preço mínimo for R$ 1,98, esse livro deverá ser retornado pela nossa query. Então, vamos tentar agora fazer ele usando o prepared statement. Vamos lá. Primeiro filtro simples. Então, vou colocar aqui minha variável $filtro, abrir aqui meu array, preço mínimo, cujo valor será o quê? R$ 1,98. Ponto e vírgula. E as edições? Então, nós vamos querer a primeira, a segunda e a 10ª. Qualquer uma dessas 3 está valendo. Bem, qual a ideia agora? Nós vamos usar o execute com um array de parâmetros nomeados, só que nós não vamos escrever na mão um por um, porque vai que esse array de edições pudesse ser maior ou menor dependendo do input do usuário, tá? Poderia estar usando checkbox, por exemplo, tá? Então, nós vamos fazer isso de forma dinâmica usando 3 funções de array. Então, vamos lá. O edições será modificado para receber o quê? A combinação de 2 arrays. A gente vai usar o array combine. Bem, o primeiro array será montado através do quê? Uma varredura, utilizando o array map, cujo utilizaremos uma função anônima que vai receber $i, vai retornar aquele nosso padrão do PDO, tá? Onde vai ser sempre o name $id seguido da posição i, beleza? Ponto e vírgula para fechar aqui a função anônima.
Ele vai varrer que array? Ele vai varrer o array das próprias posições que são definidos dinamicamente pelo próprio PHP, né? Então tá lá 1, 2, 10, na verdade é 0, 1 e 2. A gente vai pegar o array key de edições, beleza? E qual vai ser o array que a gente vai combinar com isso tudo? Vai ser o próprio edições, são os valores de edições. Ponto e vírgula. Bem, com isso a gente já vai conseguir montar um array lá de placeholders e valores. Próximo passo é formar literalmente a string dos placeholders que entrarão na nossa query que será pré-processada. Então a gente vai colocar aqui in placeholders e faremos o seguinte: utilizaremos o implode, colocaremos que a cola será a vírgula e vamos fazer o seguinte, ó, array is de $edições, esse que a gente acabou de modificar. Bem, agora a gente pode começar a preparar nossa query para ser pré-processada primeiro. Então, SQL é igual a select tudo from livro, where preço seja maior ou igual a um placeholder chamado preço mínimo e edição em o nosso $in de placeholders. Fecha parênteses, ponto e vírgula aqui. Bem, agora eu vou preparar meu statement. Então, $PDO prepare SQL. Próximo passo, o quê? Fazer o bind. Então, statement execute. Vou fazer um merge usando o array merge, colocando aqui o filtro, que será o do preço mínimo, e o edições. Beleza? Bem, agora eu já posso pegar o resultado, iterar e mostrar alguma coisa para o usuário. For each statement as livro e imprimir aqui, ó, $livro título. Dar um espacinho aqui, colocar o livro, a edição, para a gente dar aquela conferida. Dar um espacinho aqui, concatenar o livro com o preço dele. E a gente coloca aqui um BR, contexto de navegador. Bem, agora vamos dar uma olhada lá no navegador para ver como ficou. Tá aqui, ó. Todos os livros ou estão na primeira, na segunda e na 10ª edição, e todos eles são maior ou igual do que 1,98. Então esse é um dos jeitos de a gente poder utilizar de forma dinâmica o in com prepared statement. Pois bem, outro método fetch que também pertence ao statement é o fetch column. O fetch column, o que ele faz? Ele me permite retornar o dado de uma única coluna da próxima linha dos meus resultados. E caso não exista mais uma próxima linha, ele vai sempre retornar false. Então como é que ele funciona? Eu preparo aqui meu statement e aí eu coloco PDO, posso usar aqui o query, select ID, título, from livro. Bem, se eu quiser o resultado da primeira coluna e da primeira linha de forma automática, vamos dar um var dump aqui, posso colocar, ó, statement fetch column e não passar parâmetro nenhum. Então o resultado vai ser esse aqui, ó. Tá lá, 1, que é o ID do primeiro livro. Se eu passar aqui o valor 1, eu terei o resultado da segunda coluna, porque a primeira coluna é A0, similar à lógica de um array. Tá? Então, quando colocamos o fetch column 1, estamos pedindo para que o PHP retorne o valor da próxima linha da segunda coluna, e assim sucessivamente. E se caso nós tentarmos acessar ou solicitar ao PDO uma coluna que esteja fora do range de colunas da nossa projeção de select, isso é, aqui eu tenho a coluna 0, que é ID, 1 que é título. Tentar acessar uma terceira coluna aqui, posição 2, teremos, obviamente, uma exceção, aonde tentamos acessar um índice inválido de coluna. E lembrando que toda vez que a gente usa o fetch column, a gente vai retornando a próxima linha. Quando não existir mais linhas,
ele vai retornar false. Bem, o PDO também tem recursos de introspecção, algo um pouco similar ao que vimos na aula de reflexão. Então, eu posso, de maneira única, solicitar metadados sobre o meu esquema do banco de dados. Então, como é que funciona? Vamos lá. Statement. Vamos colocar aqui a seguinte query, proposital. Select título e preço from livro. Ponto e vírgula. Criar uma variável aqui chamada metadados e utilizar o seguinte método do statement. Get column meta, tá? De metadado. E aqui parecido com o que a gente agora há pouco fez com o fat column. A gente ia colocando o índice da posição da coluna. Então vou pedir a informação sobre a primeira coluna, que é a coluna 0. Vou pegar essa informação e vamos fazer o seguinte. Para facilitar a nossa visualização, vou colocar aqui a tag pré, dar um var dump em metadados e fechar aqui o nosso pré. Vamos agora dar uma olhada no navegador, primeiro utilizando o MySQL. Então aqui no MySQL ele traz as seguintes informações. Ele diz que aquela coluna tipo, ela tem o tipo nativo, tá? Sendo um var string, o tipo do PDO, que é um conjunto de constantes que tem na documentação do PDO, é o tipo 2, dizendo que as flags que ele tem, isso é, os atributos da coluna aqui está como not null, ele pertence à tabela livro, o nome da coluna é título, o tamanho dela está aqui, ó, 765 no MySQL, e a precisão é 0. Se a gente colocar aqui a segunda coluna, que é o preço, aí ele já dá uma variada, fala aqui que é o tipo nativo new decimal, também é not nulo, só que ele tem precisão, porque lembra, eu coloquei para representar as casas decimais, são os centavos aqui, a precisão 2. Tá? Essa é a representação no MySQL. Vamos ver agora como é no Postgres. Vou colocar aqui a conexão do Postgres e executar com a coluna preço mesmo. Então a gente já pode perceber aqui no Postgres que ele já tem uma carinha diferente. Tá? Ele tem esse PGSQL OID, que é um recurso interno do Postgres, tá? Que é o tal do identificador de objeto. E aqui tem aqui o número da identificação dele, ó, 16.585. Tabela livro. O tipo nativo no banco é o numeric. O nome da coluna é preço. Tamanho -1. A precisão está aqui, ó, esse inteiro enorme. E o tipo PDO 2, que é a constante lá do PDO. Bem, se tentarmos agora o SQL Server, ele já retorna dessa maneira. Está sem nenhuma flag, o tipo declarado é o decimal, o tipo nativo está como string, a tabela, o drive não retorna o nome da tabela, tipo do PDO continua sendo a constante com valor 2, o nome da coluna é preço, tamanho 18 com precisão, isso é, casa dos centavos 2. Agora, se tentarmos o Oracle, infelizmente, como a própria mensagem diz, ele levanta uma exceção dizendo que o Drive não suporta essa função. Isso é, essa função ainda não foi implementada pelos 3 desenvolvedores do Drive ou CPDO. Não sei se enquanto você está vendo esse vídeo, talvez possa já ter sido desenvolvido, pode já ter sido implementado, mas até o presente momento, enquanto eu estou gravando, infelizmente, a versão que eu estou utilizando, que é uma das mais recentes do Drive, não suporta ainda. Então, no caso do Oracle, não dá para a gente usar diretamente. Tem que, infelizmente, apelar para a seleção no próprio esquema proprietário do Oracle. Bem, até agora, nós temos utilizado sempre o retorno linha a linha, certo? Principalmente com o próprio fetch puro. Mas o PDO ele também tem um método que é o fetch all. O que o fetch all faz? Como o próprio nome diz, ele vai retornar todas as linhas daquela query em um array. Esse array, o formato dele vai variar de acordo com o estilo ou modo que nós determinamos, ou de maneira global lá na configuração do PDO, ou antes de executar o fetch all. Se não tiver resultado nenhum, isso é, a query procurou alguma coisa e o filtro
ou a própria tabela não tem registro nenhum, ele vai trazer um falso, ele não vai trazer um array vazio, ele vai trazer um falso. A facilidade desse método, que você já tem de uma forma prática, todos os registros lá num array multidimensional. Porém, não é recomendado usar o fetchall quando a gente tem um conjunto grande de registros lá retornado à query. Por quê? Isso vai pesar tanto no banco quanto no seu servidor, no caso lá o seu PHP com Apache. Vai pesar principalmente no tocante à memória. Então, vai ser normal, tanto com o FET, principalmente com o fetchall, a gente acabar utilizando recursos como paginação para que o próprio banco ele já possa, por assim dizer, fatiar o resultado da nossa query. Tá? É o que veremos mais lá na frente. Então, antes de mais nada, como funciona o fetchall? Então, aqui com a minha conexão, vou criar o statement, vou fazer lá um PDO, query, fazer aqui, ó, select tudo from funcionário. E aí vou fazer o seguinte, funcionários, dessa vez, vai receber statement fetch all. Então aqui eu já vou ter acesso a toda a lista de funcionários. Faço aqui o meu for each de funcionários, as funcionário, peço para imprimir o nome do funcionário. Lembrando que no nosso arquivo de conexão, o estilo de resultado do FET padrão, por enquanto, está sendo array associativo. Então, eu coloco nesse formato aqui. Posição nome. Quebra de linha. Beleza? Vamos lá ver o resultado. Então, tá aqui, ó, minha lista de funcionários, tá? Que já estava pré-carregada naquele momento em que eu fiz o fetchall. A única coisa que eu fiz foi iterar aquele array. Tá? Dessa vez, meu único trabalho foi esse. Bem, na próxima aula, começaremos a ver a extensa lista de estilos ou modos em que a gente pode fazer com que o PDO retorne do banco os nossos registros. Isso é, eu posso trazer meus registros de forma de array associativo, eu posso trazer meus registros até em forma de objetos de uma classe e por aí vai. Tá? Então, na próxima aula nós vamos ver um por um todos os estilos e modos que a gente pode utilizar tanto no FET como no fetchall, com outra exceção, tá? Que só funciona no FET e não no fetchall. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e fique até a próxima.